vídeo de hoje, pessoal, vamos comparar o Galaxy A35 com o Poco X6 5G. Os dois já estão com preço bem convidativos e muitas pessoas estão procurando comprar aparelhos ali na faixa de R$ 1.500 e esses dois caras basicamente são os celulares mais procurados para a galera que quer ter um custo-benefício legal. Mas no vídeo de hoje vamos comparar tudo, vamos fazer testes de benchmark, comparar o áudio, fazer testes de gravação e ver qual que é melhor para o seu uso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é em relação à construção. Os dois têm as traseiras parecidas, né? Mas o Galaxy A35 ele conta aqui com vidro na parte traseira, que foi uma evolução do ano passado, e o Poco X6 tem plástico na traseira. Nas laterais eles são iguais, é plástico nos dois. Um ponto aqui é que o Galaxy A35 ele já tem proteção IP67 contra água, então dá para mergulhar até 1 metro durante 30 minutos, enquanto o Poco X6 ele conta apenas com proteções contra respingos, a famosa IP54. Na parte superior nós temos uma diferença, uma vantagem aqui para o Poco X6. Ele tem entrada para fone de ouvido, que o Galaxy A35 não tem, tá? Também os dois contam com áudio estéreo, mas aqui em cima a gente tem os furinhos de saída do Poco X6 e o Poco X6 conta com sensor infravermelho. E aí você consegue ligar, desligar ar-condicionado, ligar a televisão, tudo que funcione por controle remoto você consegue controlar pelo Poco X6, tá? Então é uma vantagem que ele tem. Em relação ao peso dos dois, a gente também tem diferenças, tá? O Galaxy A35 tem 209 gramas de peso e o Poco X6 conta aqui com 181 gramas, então são quase 30 gramas de diferença. É uma diferença grande, pessoal. Olhando aqui os dois aparelhos, não dá para ter noção, mas quando você pega o Poco X6 na mão, você vê que ele é um aparelho muito mais leve e, consequentemente, também, ó, muito mais fino. A gente tem um aparelho que, na mão, ele parece ser um acabamento melhor, mesmo o Galaxy A35 tendo a proteção de vidro atrás. Outra coisa também, a bateria é a mesma quantidade, tá? Nós temos 5.000 mAh aqui no A35 e 5.100 mAh no X6 5G. Então, a questão de bateria, o X6 ele consegue ter 100 mAh a mais e 30 gramas a menos de peso. Então, é um ponto positivo aqui para ele. Se você gosta de aparelhos mais leves, esse é um ponto bem bacana. Agora, falando das telas, tá? A gente tem telas AMOLED nos dois, com sensor digitais embaixo da tela. Um primeiro ponto que você repara aí nos dois, né, é em relação às bordas. A gente tem uma diferença bem grande, né? O A35 tem bordas bem grandes na tela, enquanto o Poco X6 já traz aquelas bordas mais fininhas. Nesse quesito não é um ponto crítico, mas olhando as configurações de tela, nós temos 6.6 polegadas no Galaxy A35 e 6.67 polegadas com 120 Hz aqui no Poco X6, e o Galaxy A35 também tem 120 Hz de taxa de atualização. Um ponto é que o Poco X6 ele conta com uma resolução de 1.5K um pouco maior e um brilho maior também de 1800 nits, enquanto o A35 entrega 1000 nits máximo de brilho. Significa que quando você estiver fora de casa, o Poco X6 vai ter uma visibilidade melhor. Quando você for usar fora de casa, a gente consegue perceber que a Xiaomi ela trouxe uma tela com uma qualidade melhor do que a que o Galaxy A35 consegue entregar. Agora vamos testar um pouquinho do áudio. Vamos começar pelo Poco X6. Vamos lá. Sonzinho legal, tá? Tá no máximo. Galaxy A35. Bem parecido. A altura também. Vamos fazer uma outra música agora, hein? Ó, a qualidade do A35 é um pouquinho melhor, tá? A altura é parecida, mas a qualidade que o A35 entrega aqui nos alto-falantes é levemente melhor. Mas, no uso diário do dia a dia, você não sente uma diferença. O volume, por exemplo, basicamente tem a mesma altura. Já em relação ao carregador, esse aqui é o carregador que o Poco X6 traz dentro da caixa, de 67 watts. E ele já está incluso. Esse carregador, no Poco X6, entrega uma carga máxima de 35 minutos. Já aqui no Galaxy A35, ele tem um suporte a 25 watts, mas dentro da caixa a Samsung manda um carregador de 15 watts. Então aí, se você quiser carregar mais rápido, você vai precisar comprar um carregador à parte. Também a Poco manda uma capinha aqui já para o Poco X6, que já está na caixa. Uma capinha bem legal, ela tem uma qualidade muito boa e o aparelho já vem com uma película aplicada. São algumas coisas que a Xiaomi acaba entregando a mais já dentro da caixa dos seus aparelhos, tá? Falando agora dos processadores, que eu acho que é um dos pontos que mais diferem aqui entre um e outro, é que o Galaxy A35 ele tem aqui
o Exynos 1380 e o Poco X6 ele tem o Snapdragon 7S Gen 2. Basicamente são processadores diferentes, mas que concorrem basicamente diretamente, tá? Eles são os dois modelos aqui com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas tem um ponto. O Galaxy A35 a gente acaba entregando ali, achando, né, não entregando, uma versão com 6/128. Então ali, se você pegar a versão com 6/128, ela vai ser um pouco inferior no desempenho. Não é um absurdo, mas aqui eu estou com as duas versões com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O Poco X6 ele não tem versão inferior a isso. O mínimo que você encontra no mercado é de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Eu vou deixar até links aí na descrição de lugares confiáveis para você comprar e não ter dor de cabeça também, tá bom? Depois você dá uma olhada. Falando agora dos processadores, a gente tem diferenças ali em chipsets e olhando rapidamente o AnTuTu Benchmark, a gente vai ver aqui, ó, que o Galaxy A35 ele consegue entregar uma pontuação maior no AnTuTu, coisa de 70 mil pontos a mais, né? Mas aí eu resolvi fazer outros testes, não ficar somente aqui no AnTuTu. Uma coisa que eu fiz foi o Geekbench 6 e olha a pontuação dos dois, são bem próximos. No Geekbench eles batem exatamente a mesma marca. E aí eu fui um pouco mais longe, eu fiz o 3D Mark no teste de estresse, porque para quem compra um celular intermediário na faixa de R$1.000, provavelmente gosta de jogar vários jogos e por bastante tempo. O Poco X6 ele já entrega um carregador rápido que não vai te deixar na mão. Mas aqui olhando o desempenho, ó, vou colocar aqui na mesa para a gente ver parte a parte para você que está interessado, tá? Se você não quiser, dá um pulinho aí no vídeo que a gente já passa para as câmeras. Mas olhando aqui o desempenho dos dois, a gente percebe que a pontuação do Poco X6 foi de 250 a 300 pontos a mais. Isso já é uma pontuação um pouco melhor. A estabilidade também foi melhor. Significa que o Poco X6 ele começou com 3.042 e não teve quedas, né, dentro desses testes. Aqui nós tivemos pequenas quedas a mais no A35, mas olhando essa porcentagem, basicamente essas quedas foram mínimas, tá? Não consideraria isso. Mas tem um ponto importante para a gente olhar aqui na parte de baixo, que é o gasto de bateria e a temperatura. Dando uma olhada aqui, presta atenção que a bateria do Poco X6 ele consumiu apenas 3% durante 20 minutos usando 100% do processador, enquanto o Galaxy A35 gastou 6%, praticamente o dobro da bateria. A temperatura do Poco X6 foi um pouco maior, foi até 39 graus, enquanto o A35 teve uma temperatura de até 35. As duas temperaturas estão dentro do conforme que a gente espera de processadores, tá? Acima de 43 graus seria uma temperatura elevada. A gente tem aparelhos aqui que a gente faz teste e chega até 47 graus, para você ter ideia. O Poco F6, que é um celular que muitas pessoas estão procurando, esquenta bastante. Nesse caso aqui, as temperaturas estão dentro dos conformes, mas o A35 acaba esquentando um pouco menos. E a taxa de frames a gente percebe que é bem próxima, né? 2 frames a mais apenas para o Poco X6. No geral, eu considero que o Poco X6 ele tem um processador mais otimizado. Se você quiser um processador que tenha um desempenho maior em jogos, eu iria nele por conta dessa velocidade um pouquinho maior nos benchmarks. Mas no geral os dois são bem parecidos comparando as versões com 8 GB de RAM. Então aí dentro de jogos, pessoal, aqui no Poco X6 eu não vou dar muita ênfase no desempenho, porque os dois, ó, eles rodam muito bem qualquer jogo. O Genshin Impact aqui na qualidade máxima no Poco X6, por exemplo, ele tem uma fluidez, ó, muito invejável para a faixa de preço. Minha intenção aqui é mostrar as funcionalidades voltadas para jogos, tá? Por exemplo, aqui no Poco X6 nós temos funcionalidades que ajudam você que quer utilizar o celular para games. Aqui ele dá uma bugadinha, eu vou só inverter aqui, olha aí. Aqui ele tem a funcionalidade Game Turbo, onde você consegue ter o acompanhamento do frame rate, você consegue gravar a tela, alterar a voz, fazer várias funcionalidades aqui dentro, bem legais voltadas para jogos. Coisa que no Galaxy A35 a gente não tem. Então é uma função que ajuda você que vai querer utilizar o celular mais para jogos. Você quer gravar uma tela, você quer fazer uma gameplay, ele já tem esse sistema já pronto. Até mesmo aplicativos a gente consegue abrir dentro do jogo. Então é uma função que a gente tem que destacar aqui para o Poco X6. Já no Galaxy A35 não é diferente, tá? Ele vai rodar tudo no máximo, mas o ponto aqui é que ele não tem um Game Turbo com tantas funcionalidades que tem no Poco X6. Então aí, voltado para jogos, os dois vão rodar tudo na mesma capacidade, tá? Mas aí, nesse caso, o Poco X6 tem a funcionalidade de Game Turbo que ajuda bastante. Nesse caso aqui, a gente tem o Game Buster, mas não tem todas as funcionalidades que a Xiaomi entrega ali no Poco X6. Mas o desempenho dos dois, eles são bem próximos, tá? Não diria que vai mudar da água para o vinho. Outra coisa é, em relação à bateria, os meus testes de uso tá sendo da seguinte forma. Eu carreguei os dois,
tirei os dois da tomada e estou utilizando da mesma forma. Gravei vídeos lá fora para te mostrar, tirei fotografias, fiz testes de benchmarks e deixei os dois em standby. E olha a diferença das baterias. O Galaxy A35 está com 56% e o Poco X6 está com 79%, mostrando que a Poco tem um gerenciamento de bateria melhor. Não que seja da água para o vinho, mas a gente tem aqui quase 20% de diferença na bateria, né? 23% na verdade de diferença na bateria. Então aqui eu levo em consideração que o Poco ele vai ter uma durabilidade melhor na bateria, mesmo utilizando ele. Eu saí para gravar vídeos em 4K, utilizei para fazer algumas fotografias, para vocês terem uma noção, e também utilizei ele aqui dentro para testes de benchmarks. Então a bateria do Poco ele diminuiu bem menos do que aqui o Galaxy A35. Outra coisa é em relação ao sistema. Os dois já estão bem atualizados, os dois têm bastante funcionalidades, todos têm as funcionalidades que a gente mais espera dos sistemas. Mas aqui vai um ponto para o Galaxy A35 que vai atualizar até 4 anos de atualizações do Android, quase que eu engasguei, e mais 1 ano de atualizações de segurança. Então ele tem 5 anos de atualizações, enquanto a linha Poco costuma ter 3 anos de atualizações. Então aqui é um ponto positivo para o Galaxy A35. Pessoal, estamos aqui fora então com o Poco X6 e o Galaxy A35 para a gente comparar as câmeras traseiras primeiro. A gente está com as duas câmeras aqui gravando em 4K a 30 frames, que é a resolução máxima que eles suportam na câmera principal. Um ponto positivo é que os dois ali gravam em 4K, mas aí eu vou alternar a câmera para vocês conseguirem ver quais são as qualidades e qual tem uma melhor definição, tá? Olhando aí, para vocês terem uma noção da definição. Eu não sei se está muito perto, tá? Mas já dá para vocês terem uma ideia da definição. Um pouquinho do HDR agora aqui na câmera traseira para vocês verem, ó. Olha ali em cima, compare entre um e outro para vocês terem uma noção. E agora na câmera traseira andando para a gente comparar a estabilização. E agora eu vou dar um ponto que eu tô vendo aqui na tela, tá? Parece que o A35 tem um HDR melhor, principalmente quando a gente olha embaixo das árvores aqui. Mas isso pode ser questão da tela dos dois, tá? Lembrando que eles têm telas com tecnologias parecidas, mas as telas podem ter contrastes diferentes. Mas olha aí a qualidade dos dois. Um ponto que a gente tem que se atentar é que o Galaxy A35 também grava na câmera frontal em 4K. Então aí na câmera frontal, para você ter uma noção, essa é a qualidade que nós vamos ter. A gente vai ter diferenças, isso é certo, tá? Lembrando que o Poco X6 ele grava em apenas Full HD na câmera frontal, enquanto o Galaxy A35 grava em 4K. Mas aqui é pra gente ter uma ideia do HDR, se os dois funcionam bem, porque gravar em 1080 não significa que seja ruim, se a câmera tiver definição legal, tá? Tem alguns smartphones que eu testo aqui no canal, que a câmera frontal, elas entregam um HDR muito bom na câmera frontal, gravando em Full HD, e tem aí uma nitidez legal, ó. Poco X6, para você ter uma ideia, e Galaxy A35. Olha aí, mesmo gravando em Full HD, o Galaxy A35 ele tem uma qualidade melhor na câmera frontal, mas não é um absurdo. O HDR aqui na tela, parece que o do X6 tá até melhor no meu rosto, né? Tá um pouco mais claro, com ali o contraste do fundo bem claro também. Olhando aqui aquele cenário que a gente estava na câmera traseira, olha aí. Pela tela parece que o X6 tem um HDR melhor. Então ali, somente a resolução tem essa diferença. A qualidade dos dois na câmera frontal é essa aí. Então pessoal, como vocês viram as gravações que a gente fez lá fora, na câmera traseira, na câmera frontal, vocês podem ver que o Galaxy A35 acaba entregando câmeras mais competentes, tá? Não é uma diferença absurda, mas a câmera frontal, principalmente gravando em 4K, é um ponto que chama atenção em um celular nessa faixa de preço. Já nas fotografias, pessoal, vocês podem ver que a diferença não é grande, mas ainda assim o A35 acaba entregando um HDR levemente melhor. A gente percebe que ó, nas árvores, em volta, a gente tem mais visibilidade do que nós temos no Poco X6 5G. Na câmera frontal, as duas são muito boas, mas a definição, né, do Galaxy A35 na câmera frontal é um pouco melhor, na minha opinião. Na minha opinião, se você quer um celular mais voltado para jogos e bateria e uma tela melhor, o Poco X6 se encaixa mais. Um equilíbrio melhor em tudo, o A35 é uma boa opção. Você perde alguns pontos, mas tem um equilíbrio melhor em outros, como as gravações e as fotografias. Lembrando que vai ter o link de tudo aí na descrição. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários, deixa seu like e até o próximo vídeo.